Tá gravando. Agora vou falar sobre minha ex-mulher, Geni Camargo Lima. Geni Camargo Lima casou comigo com 20 anos de idade quando eu tinha 40. Ela era novinha, bonitinha e sem qualificação superior. Entretanto, ela se intitulava enfermeira e dizia ter trabalhado no Hospital Evangélico do Paraná, mesmo tendo falsificado o diploma para entrar no cargo de auxiliar de enfermagem. O fato em si não me causaria surpresa se não fosse que a médica Virgínia Soares foi acusada de cometer assassinatos na mesma UTI do Evangélico, onde Geni trabalhou com diploma falso, o que era do conhecimento do diretor médico do hospital da época, Dr. Charles London, da comunidade israelita do Paraná, e que ocupou esse cargo no hospital evangélico, porque lá foi introduzido, quando casou com a filha do médico judeu Weiniger, José Weiniger, que era pediatra do evangélico. Ele era paulista, o Charles London, e veio aqui casar com a filha do médico, e ele era recém-formado em medicina, foi introduzido no hospital evangélico e virou diretor médico do hospital. É importante salientar que Charles London, hoje em dia, é importante membro da comunidade israelita do Paraná, o CIPE. Geni, então, entrou no evangélico com diploma falso e foi logo para a UTI, onde certamente causou a morte de vários pacientes, uma vez que nunca tinha entrado no hospital antes disso, exceto como criança, quando sofria internamentos por ser criança doente como todos os outros. Geni, entretanto, só revelou que falsificou o diploma para mim depois que já estava casada comigo e que eu, então, calei a boca porque não tinha mais o que fazer, eu tinha filhos com a Geni. Geni rapidamente tentou engravidar e conseguiu, engravidou do Albert Lima Berman, meu filho. Eu dei o nome dele em homenagem ao Albert Einstein. Em seguida, eu planejei a minha filha Paula Marta Lima Berman para nascer nos Estados Unidos, para ela ter o diploma ou o passaporte americano e a nacionalidade americana, além da brasileira, que ela conservou por ser filha de pai brasileiro, estagiando nos Estados Unidos a serviço do governo brasileiro, já que eu era bolsista do CNPq, como pós-doutorado na Universidade da Flórida, no Departamento de Astronomia de dita universidade. Quero dizer também que minha carreira se iniciou quando eu, com 6 anos de idade, ingressei na escola primária em Buenos Aires, onde nós morávamos. Meu pai era antiperonista, a ditadura peronista comandava o país. Quando Getúlio Vargas se suicidou aqui no Brasil, meu pai entendeu que a democracia chegara ao Brasil e se mudou para o Brasil. Eu tinha, na época, 9 anos de idade, isso foi em março de 1955. Nós viemos para o Brasil e eu saí do 3º ano primário em Buenos Aires e fui matriculado aqui no 4º ano primário no Brasil. Não tinha meu pai a intenção ou o dinheiro para pagar professora particular para mim. Eu simplesmente fui imerso na confusão, não falava uma palavra de português e entrei no 4º ano primário sem preparo nenhum aqui no Brasil, exceto minha inteligência. Quando terminou o 4º ano primário em Curitiba, a escola israelita do Paraná, na qual eu estudava,
foi submetida a um exame da Secretaria de Educação para a confecção dos diplomas do curso primário, já que a escola israelita era considerada uma escola isolada e não fazia parte da rede municipal de ensino e, portanto, tinha que ser cada aluno examinado em particular antes do diploma do curso primário, que terminava na 4ª série, ser conferido a cada um de nós. Nesse exame, eu fui o único que passou com nota 10, note-se bem, sem eu nunca ter tido professor particular para me passar do espanhol para o português os meus conhecimentos, inclusive de idioma. Quer dizer, em um ano eu tive que aprender a nova língua, a história do Brasil, a geografia do Brasil, gramática brasileira, aprendi a escrever e passei com nota 10 no exame da Secretaria de Educação. Fui o único judeu que passou com nota 10 naquele ano, sendo o seguinte, que na primeira prova no curso da escola israelita, eu não sabia nada. Me pediram para dar o feminino de boi, eu coloquei boia, nem sabia o que era boi, muito menos eu sabia que vaca era o feminino de boi, eu falei boia, porque eu sabia que no espanhol o feminino de uma palavra terminava em A. E naturalmente, quando eu cheguei no final do ano, eu era o melhor da turma. Isso prova que eu era inteligente desde aquela época. Com 6 anos de idade, meu pai, que era formado em Direito na Universidade de Buenos Aires, me levava no fórum, provavelmente porque minha mãe tinha um filho menor em casa, que era o Gustavo Daniel Berman, então ele, para aliviar o fardo da minha mãe, me levava no fórum para trabalhar junto com ele. Foi a época mais gratificante da minha vida. Eu aprendi tudo que eu sei de direito naquela época com meu pai. Meu pai se dava o trabalho de me explicar algumas coisas, eu fui aprendendo. Eu ouvia ele conversando com os sócios no escritório da advocacia, que ficava na Diagonal Norte em Buenos Aires, a 50 metros do Obelisco. Só não lembro o andar e o conjunto, mas acho que reconheceria o prédio se lá estivesse. Claramente eu aprendi minha noção de direito com meu pai, ouvindo ele falar das coisas da carreira dele, do trabalho dele. Ele era profissional liberal autônomo, tinha clientes e processos que ele tocava. Meu pai foi aluno da Universidade de Buenos Aires, a UBA, na época de maior efervescência da UBA, que foi a década de 30 para 40, quando então os 6 prêmios Nobel que a Argentina tem, claramente eram originários da Universidade de Buenos Aires, de uma ou de outra forma. Então meu pai, de alguma maneira, se beneficiou do ensinamento da melhor universidade da América Latina, que era certamente a Universidade de Buenos Aires. Não havia nada similar no Brasil, nem mesmo o Largo São Francisco pode fazer o que fez por meu pai a Universidade de Buenos Aires. Meu pai aprendeu direito com os melhores juristas da América Latina e passou para mim uma série de conhecimentos que eu apliquei por resto da vida.